Olá, começa agora mais um Jornal da Justiça, pauta do dia, o nosso programa que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre aí temas relevantes que estão sendo pesquisados. Hoje a gente fala de Black Friday, amanhã acontece aí o famoso dia dos descontos que todo mundo adora aproveitar, né? E o dia surgiu lá nos Estados Unidos, mas o Brasil incorporou a data, oferecendo também grandes oportunidades para os consumidores. Vamos ver então como é que esse termo tem sido buscado no Google nessa semana? Tela 1 aqui comigo, olha aí a surpresa, hein? O pessoal não está querendo comprar eletrônico, todo mundo está com fome. As consultas relacionadas a gente encontra Black Friday McDonald's, que dia é a Black Friday 2020, quando é a Book Friday e McDonald's de novo ali. A Book Friday é um evento que o Amazon faz também com descontos para as pessoas comprarem livros. Lembrando que essa tela aí é do Google Trends, que é uma ferramenta gratuita que tem o objetivo aí de mostrar como um termo tem sido pesquisado pelo internauta. Para falar sobre isso, hoje eu chamo aqui comigo a advogada especialista em Direito do Consumidor, Simone Magalhães, e o Daniel Stivelberg, que é especialista em proteção de dados. Vamos ver se eu consigo chamar os entrevistados aqui, se eles estão aparecendo aqui comigo. Alguém me ouve? Acho que a gente está com um probleminha aqui de conexão. Deixa eu aguardar a orientação aqui. Pronto, agora apareceram. Vamos ver. Simone, me ouve? Escuto sim, Mariana. Boa noite, bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Daniel, obrigada também pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Maria. É um prazer estar aqui. Que bom. Vamos começar, então, pela questão mais polêmica, talvez, da Black Friday aqui no Brasil, que é tudo pela metade do dobro. Simone, direito do consumidor, pode isso? Como é que a gente tem que ficar ligado aí para não ser enganado nessa sexta-feira, onde todos os comerciantes dizem fazer esses descontos para os consumidores? Realmente é um período que o consumidor precisa ter bastante atenção e por vários itens, né? Não somente em relação a desconto, mas também questão de segurança, como o doutor Daniel trará aqui para a gente. É muito importante, Mari, para evitar esse tipo de situação, né, do consumidor comprar algo acreditando que está realmente tendo ali um desconto, e em algumas situações nós sabemos que esse desconto não é real. Então é importante o consumidor que queira realmente comprar algo, que ele já venha fazendo esse acompanhamento, né, para saber se esse período de Black Friday realmente está convidativo ou não. É claro que já existem algumas ferramentas de acompanhamento sobre esses preços nas últimas semanas, nos últimos meses, mas é sempre recomendável que o consumidor se atente, né, para não ser enganado em relação a alguma oferta. É verdade. Esses sites são ótimos, que eles dão aí a progressão de todo esse tempo, né? Nos últimos 12, 5, 6, 4 meses, você consegue mensurar aí como é que está a curva de preço do produto que você está pesquisando. Vamos falar um pouquinho de proteção de dados, então. Daniel, primeira Black Friday que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, né? Essa lei, ela realmente pode ajudar fraudes? Pode ajudar de que forma nós consumidores, né? Mari, boa pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados é um marco espetacular no amadurecimento da economia digital do Brasil. E quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente está falando de parte da economia digital, né? A LGPD, como a gente conhece ela, é uma lei bastante principiológica, mas ela tem como meta-princípios 2 grandes princípios: responsabilidade e transparência, né? Dentro dessa ideia de responsabilidade e transparência para tratar dados, que seria coletar, armazenar, manipulá-los, até eliminar um tipo de tratamento de dados, a gente tem um elemento fundamental de comunicação das organizações, das empresas que coletam e tratam dados com os titulares desses dados, né? Então a gente tem aí um elemento de educação, de cultura, de amadurecimento. Então, a LGPD, né, tendo sua eficácia plena, né, fora sanções, a partir deste ano, do segundo semestre, ela representa um marco inicial nessa jornada de amadurecimento das governanças de proteção de dados nessas diversas organizações, setor público, setor produtivo e assim por diante. Então, a gente espera que com uma lei de proteção de dados e, obviamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente consiga trabalhar 3 grandes elementos que a lei se propõe, que é gerar confiança social no uso, né, transparente e responsável de dados pessoais, certo? Induzir novos negócios, porque a lei ela não é inibidora, ela é uma lei que acolhe as modalidades de negócio, protegendo direitos fundamentais, e educação, né? Educação que é o cerne de tudo. As pessoas
poderem saber o que elas fazem com os seus dados, como esses dados são tratados, e as organizações também definirem limites em relação à forma como esses dados são tratados. E por falar em dados, eu já quero entrar aqui numa seara que eu quero a resposta de vocês dois, né? Porque a gente está vendo vários tipos de golpes também acontecendo, inclusive relacionados a restaurantes, não só a lojas, né? Que mandam links, que abordam as pessoas pelo WhatsApp. Simone, você acompanhou também algumas dessas tentativas de golpes aí? Sim, acontece com mais frequência, né? Infelizmente, por isso que é sempre bom tratar sobre esse assunto, Mari, porque por mais que abordemos essas questões de fraude e de atenção do consumidor quando recebe alguma mensagem, algum e-mail, infelizmente nós percebemos também que o número de consumidores que continuam caindo nesses golpes é muito significativo, né? Porque a abordagem, ela acontece de várias formas. E em algum momento ou outro, elas são tão fidedignas que o consumidor mais desatento acaba realmente ali clicando em algum lugar que ele não deveria. Então, principalmente agora com as questões de rede social, né? E cada vez mais as vendas migram para as redes sociais e a gente sabe que é um ambiente que o consumidor está ali um pouco mais relaxado, digamos assim, né? Muitos utilizam como uma ferramenta de lazer e é um ambiente também propício para essas situações de golpe, então atenção redobrada para isso. Daniel, como é que acontece, hein? Eles literalmente, às vezes, copiam o layout todo da empresa, às vezes tentam enganar com um site muito parecido. Quais são as formas mais comuns aí? Você tem essa questão do phishing, né, que é basicamente a pesca de dados para que o agente criminoso execute ações em nome do titular, né? E aí, como você disse, e a doutora Simone disse bem, você cria layouts muito fidedignos, você cria mensagens do WhatsApp com links e a pessoa vai lá inadvertidamente clica, né? Coleta essas informações e o criminoso pode exercitar questões em nome do titular dos dados. Isso é um crime per se, né? Do lado das organizações, a fim de que elas não sejam responsabilizadas por crimes como esse, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que fornece um caminho para criar arquiteturas, governanças de proteção dessas informações. Existe um capítulo específico na LGPD relacionado à segurança da informação, né, em que a lei ela é muito clara. Ela diz assim: o controlador ou o operador, né, os agentes de tratamento, eles devem adotar as medidas técnicas administrativas de segurança aptas a proteger os dados, né, de tratamentos ilícitos, destruição, enfim, qualquer tipo de tratamento que seja entendido como ilícito pela LGPD. Então, as empresas, como todas, da pequena à grande, elas precisam estar cientes, criar essa arquitetura, de modo com que, primeiro, elas enxerguem o tratamento de dados a partir de uma perspectiva orientada a risco, tá? E possam criar medidas de mitigação de eventuais vazamentos. A gente sempre fala, né? Vazar dados, enfim, ter algum problema com dado não é uma questão de si, é questão de quando, né? É um ativo intangível. Ele per se, ele tem os efeitos spillovers de rede, etc. Então, como a lei reconhece essa sensibilidade, essa característica desse ativo intangível, ela traz várias oportunidades para os agentes de tratamento de se protegerem em relação a esses ataques maliciosos e também, eventualmente, se exonerarem de responsabilização se eles demonstrarem, né, através de evidências positivas, que eles têm responsabilidade na sua gestão com dados pessoais. Então, a LGPD ela é um elemento fundamental para proteger organizações e pessoas e para mostrar para o Poder Judiciário, para a NPD, enfim, para os operadores do direito que existe uma forma, sim, de fazer tudo isso de forma responsável. Para complementar a sua fala, eu vou trazer aqui um dado que a gente pesquisou aqui antes de entrar no ar, né, que são os ataques de phishing, que você acabou de explicar. Eles aumentaram 9% antes, inclusive, da Black Friday, né? Uma empresa de segurança registrou quase 200 ataques desse tipo. Então, só para explicar melhor para o público, o ataque de phishing ele acontece quando há um roubo nessas credenciais do usuário, seria isso? Exatamente.
Pronto, então é isso. A gente fica ligado aí para não ter as credenciais, então, roubadas por esses bandidos. Vamos falar sobre rede social, já que a Simone também citou na resposta anterior. A gente está ali distraído, está vasculhando o Instagram. Muitas empresas vendem pelo Instagram, né, Simone? Já quero falar sobre isso com você, porque grande parte desses anúncios, eles não seguem direitinho aquelas diretrizes do Código do Consumidor. E aí eu já quero trazer a famosa resposta que muitas lojas dão, que é o preço por inbox, né? Não colocar o preço na foto, enfim, no anúncio. Isso pode? Como é que funciona? Mari, não pode de forma alguma, ofende realmente tanto o Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas é um direito básico do consumidor o acesso à informação, e essa informação ela precisa sempre estar ali de maneira muito clara para o consumidor, e nós temos também regramento específico para o comércio eletrônico, ou seja, existem vários requisitos que todas as empresas que vendem nesse ambiente virtual, elas precisam seguir. E na rede social, como não poderia deixar de ser diferente, né, todos esses parâmetros da legislação consumerista também precisam ser observados. Contudo, o que percebemos, não somente agora, nesse momento de pandemia, mas principalmente nesse momento em que foi visível a migração de várias empresas, né, para atuar nessas redes sociais, que o consumidor tenha, né, esse contato mais direto, mais próximo com essas empresas, algumas até realmente pequenas, médias. Nós sabemos das dificuldades que muitos empresários enfrentam, mas observar alguns pontos específicos, eles são fundamentais. Como você citou, a questão do preço, ela é primordial, ela é determinante. Um produto ele não pode ser anunciado sem vir junto ali o preço, é como uma vitrine de uma loja física, né? Existe a obrigatoriedade de que numa loja física, aquele empresário, aquela loja coloque ali o preço para o consumidor, e da mesma forma o ambiente virtual, ele não é diferente nessa situação. Então, sempre que for anunciado um produto ou um serviço, o preço deve estar ali acompanhando. Nessa questão de preço por inbox, preço por direct, ela pode sim configurar uma prática comercial abusiva, e existem sanções também administrativas que são previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor, né, para atuar em relação a essa ausência desses requisitos. Então, é muito importante que o consumidor fique atento e que ele saiba os seus direitos. O interessante do direito do consumidor é justamente esse ponto, né? Quanto mais conscientes os consumidores forem, eles atuam de uma maneira muito mais proativa, e isso melhora o nosso mercado de consumo como um todo. Então, essa questão de mensagem, de preço por inbox, de forma alguma, realmente é uma prática comercial abusiva, e os consumidores podem cobrar, né, uma postura aí mais consciente das empresas. A gente vê também, Simone, muitas empresas informais, né, principalmente no Instagram. Elas também podem ser punidas, mesmo que estejam ali temporariamente. A gente sabe que é uma rede social que a pessoa pode cancelar a conta a qualquer momento, diferente de um site que te vincula ou de uma loja física. Como é que faz para punir quem está informalmente nas redes vendendo? Mari, a informalidade não afasta aí a aplicação de sanções, né? Mesmo porque quando a gente vai lá para o conceito de fornecedor, nós percebemos, né, que o próprio Código de Defesa do Consumidor traz também nessa questão do informal. Ele é um consumidor, ele está ali atuando no mercado de consumo, vendendo seu produto, vendendo o seu serviço, e claro, todas as pessoas que se dispõem a isso precisam seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Em algumas situações, é claro que são mais difíceis, né? Realmente, se for algo muito esporádico, existe uma dificuldade maior, até pelas nossas instituições, como o PROCON, por exemplo, punir, mas o consumidor também ele consegue fazer comprovações, né? Já que está tudo aqui nesse ambiente virtual, é muito mais fácil conseguir algumas provas, como o print, de repente existe alguma conversa, até mesmo aquelas conversas privadas, né? Então, tudo isso é importante que o consumidor documente, porque, se necessário, isso realmente pode ajudá-lo a fazer valer
aquele seu direito que foi violado. Então, mesmo nessas situações aí, desses vendedores que começam, né, a vender nas redes sociais, sempre atentar para o CDC e para os nossos regulamentos aí do comércio eletrônico, então preço, informações básicas, todos ali junto com o produto ou serviço, mesmo porque, Mari, também tem um ponto, né? Além da questão da informação, né, que é um direito básico do consumidor, nós temos também uma regra geral de proibição de preços diferentes. Então, não pode, sem justo motivo, diferenciar consumidores. E se o preço não está ali visível a todos, é claro que, né, nas situações concretas que envia o preço para um consumidor por mensagem privada, pode haver uma diferença, né, uma predileção entre um consumidor e outro, e isso não pode existir no nosso mercado. Ótima dica. Mari, claro, por favor, Daniel. Essa questão que a doutora Simone trouxe, acho relevante. Ela falou muito dos direitos do consumidor e é fundamental agora no momento de Black Friday os consumidores saberem de fato quais são os seus direitos, exercitá-los. Eu queria trazer também para a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela também traz direitos aos titulares, né? Hoje, enfim, a gente ainda tem um tratamento muito incipiente dessa questão no âmbito da proteção de dados. Mas existe lá no artigo 18 da LGPD os direitos do titular, né? O que ele pode, o que ele não pode fazer. Um deles é o direito de acesso, né? O titular do dado, né? E nem sempre vai ser uma relação de consumo, isso é importante destacar, né? A gente estava falando um pouco antes do programa, vamos falar de direito do consumidor e proteção de dados. Legal, mas os dois ramos, eles estão cada um numa caixinha bastante separada, né? Em alguns casos, existe uma relação de consumo através do uso de dados pessoais. Aí, de fato, o CDC pode ter uma preponderância, especialmente na questão de inversão do ônus da prova, exercício dos direitos dos consumidores e assim por diante. Mas, em geral, dados pessoais está fora de relação de consumo, né? A gente está falando de uma outra fenomenologia, né? Eu sempre gosto de ressaltar que, globalmente, a datasfera global, até 2025, vai atingir o número de 175 zettabytes. Um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes. Isso é um número descomunal de informações, de dados, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí se a gente quer falar de comércio, marketing, tudo orientado por dados, está dentro desse grande contexto, né? Então, o titular do dado, pela LGPD, ele tem o direito de acesso às suas informações face ao controlador ou ao operador. Ele pode perguntar, fulano, quais são os dados que você tem a respeito da minha pessoa e quais finalidades você trata esses dados, né? E aí os controladores, os operadores, eles vão precisar ter aquele ônus argumentativo, né? De dizer, olha, coleta o seu nome, coleta o seu e-mail para a finalidade, aí você tem que coordenar, né? Articular aquela finalidade que precisa ser para propósitos legítimos, específicos e muito bem informados ao titular. Né? Outra questão que é muito importante no âmbito da Lei de Proteção de Dados é o princípio da minimalização. Né? Não faz sentido você sair coletando dados dos seus titulares, dos seus clientes, enfim, com quem você tem interface, a esmo. Você precisa coletar o dado que é necessário para atingir aquela finalidade legítima, né? E fazer um tratamento dentro de um contexto que mostre que existe uma proporcionalidade, que é compatível, né? Não adianta você coletar dados para a saúde super sensíveis, né? E você fazer um tratamento numa nuvem que não tem um padrão de segurança da informação mínimo, né? Então, você está coletando dados sensíveis, você vai colocar numa nuvem um pouco mais robusta, e hoje no mercado os valores não são inacessíveis, pelo contrário, a gente tem valores populares, né? A ponto de você pode ter de risco em não fazendo isso. Então, o exercício do direito do titular, na minha opinião, dentro aqui, fazendo um paralelo um pouco com a fala da Simone, é um dos fenômenos que vai trazer as empresas, as organizações, os governos, né? Porque a LGPD também o governo está no âmbito de incidência da LGPD. Então, o exercício do direito pelos titulares vai trazer esses controladores e operadores a, de fato, erigirem essas governanças de transparência, de relação dialógica com o titular, de relação transparente. Acabou a época em que a gente tinha um termo de consentimento, enfim, o consentimento é só uma das hipóteses de tratamento, não vou falar disso agora, mas acabou aquela época em que a gente tinha termos ilegíveis, coisas com termos jurídicos demais, etc. Se você procurar alguns sites de empresas maduras, eu não vou citar aqui por questões éticas, mas muitas delas já têm portais específicos de gestão dos direitos do titular,
de uma forma extremamente lúdica, desenho, vídeos, filmes, né, pequenas frases assim objetivas e muito claras, né, maneiras intuitivas e assim por diante. Claro, estamos falando de organizações que talvez tenham um poder de fogo de fazer uma jornada um pouco mais densa. A gente tem que pensar que existem pequenas empresas, existem pessoas que tratam dados, né, para fins econômicos que estariam abarcados pela lei. E aí a gente conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que ela exerça o seu poder normativo e regulatório dentro de uma ótica de proporção, de razoabilidade e, principalmente, educação. Daniel, deixa eu só complementar aqui. A gente está no ano de pandemia e, com certeza, a Black Friday ela vai acontecer muito pela internet e online através de sites e aplicativos. Você estava falando de termos, eu lembrei daqueles termos de uso que a gente aceita toda vez que a gente baixa um aplicativo ou até mesmo cria um cadastro, né, nesses sites. Existe também a possibilidade, né, da extração desses dados? A gente tem que ficar de olho e prestar atenção nisso também? Sim, um dos elementos uma das formas arriscadas, né, que a gente desaconselha de fazer tratamento de dados é coletar dados de bases públicas ou de outras bases e transformar a finalidade, né, para uma finalidade secundária, que não foi previamente informada ao titular no momento em que ele entregou aquele dado. Então, vamos supor, a gente tem um processo judicial público, né, assim como define a lei, e alguém vai lá e garimpa essas informações e usa para um outro propósito, um propósito totalmente diferente. Esse tipo de tratamento de dados, ele pode ser arriscado, né? Eu não vou dizer que ele é ilícito, porque precisa ver o caso concreto, mas é importante sempre estar adstrito à finalidade originária para a qual o dado foi coletado e, se possível, buscar imediatamente o titular para dizer, olha, estou coletando seu dado porque estou alterando, ou informar o titular, estou alterando a finalidade original, agora vou usar para esta outra finalidade, e assim você pode seguir com mais segurança, né? Lembrando que o consentimento, que a gente costuma falar bastante, os termos, né, que a gente usou, o consentimento ele é uma das formas, uma das hipóteses que habilita o tratamento de dados no Brasil. A gente tem outras hipóteses que habilitam. Um exemplo é o legítimo interesse, né, para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. A gente pode tratar e coletar dados sem consentimento do titular para fins de exercício de direitos em processos judiciais, para proteção do crédito, né, é uma hipótese que está lá também. Então, assim, existem outras formas e cada organização vai olhar os seus dados dentro de um fundamento legal, vai plasmá-los bem claramente, articulá-los numa política de privacidade da sua organização, dizendo: coleta o dado desse público, desse titular de interesse, que são esses dados para esta finalidade, com base no fundamento legal específico, né? E assim por diante. Então, de fato, é um ônus argumentativo, está todo mundo se organizando ainda, é uma coisa um pouco nova. Todo mundo se adaptando à nova legislação também, né? Exato. Ainda nessa esfera aí de site, de compras, Black Friday, Instagram, só uma última dica aqui para os nossos telespectadores, Simone, a questão da troca, né? Por ser Black Friday e estar na promoção, a empresa pode dizer, não vou trocar o seu item? Como é que funciona isso, principalmente no online, no virtual? Mari, o Código de Defesa do Consumidor traz um direito para essas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, especialmente nesses tempos atuais, né? Nesses ambientes virtuais, que é o direito de arrependimento do consumidor, ou seja, a partir do momento em que o consumidor compra um produto ou um serviço ali pela internet, naturalmente ele tem o direito desse prazo de arrependimento, que é desfazer aquele contrato nesse prazo de 7 dias. Então, esse prazo conta, por exemplo, do recebimento do próprio produto em casa. A partir daquele momento em que o consumidor, tendo contato com aquele produto adquirido, ele vai realmente identificar se aquele produto condiz, né, com o que ele esperava. De repente pode ter alguma diferença em relação à qualidade, a tom de cor, qualquer tipo de situação, né? O consumidor ele não precisa motivar a sua desistência, né? Sempre que a compra for realizada, então, nesses ambientes virtuais, o consumidor pode utilizar para desfazer esse contrato. Em relação à troca em si, existe aí uma certa divergência, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não traz essa previsão expressa do prazo de arrependimento para
trocas, mas sim para desfazer o negócio. Mas muitos doutrinadores entendem que, se o consumidor pode chegar ao ponto até de desfazer, também poderia realizar essa questão da troca como um direito, né? Mas é interessante que o consumidor fique atento para essa questão do prazo de arrependimento e também para outro ponto importante, né? Ele não precisa motivar essa devolução do produto, e as despesas, quando acontece isso, são geralmente por conta da própria empresa, né? Todos os custos, o transporte de volta, por exemplo. Então, o consumidor, ele que fizer essa devolução, ele tem o direito de receber aquele valor que ele pagou, atualizado monetariamente, sem outros custos adicionais. Tá ótimo. Eu ainda tinha muita pergunta, viu? Mas nosso tempo acabou, então vou ter que encerrar. Simone, agradeço demais aqui a sua participação. Eu que agradeço, é sempre uma felicidade falar aí com a TV Justiça, é um prazer falar com você, Mari, um grande abraço para a equipe, muito obrigada também, doutor Daniel, uma felicidade vê-lo. Obrigada, Simone, adorei também, doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Volte mais vezes. Obrigado, Mari, foi um prazer conversar contigo, com a doutora Simone, com toda a audiência da TV Justiça, a equipe que está por detrás, agradeço. Enfim, quero poder colaborar mais vezes. Essa questão da Lei de Proteção de Dados, ela é super atual, extremamente relevante, então acho que tem muita coisa a ser trabalhada, e a TV Justiça tem um papel de transmitir informação fidedigna, né, para que as pessoas de fato conheçam os seus direitos e conheçam que existe um marco regulatório moderno e indutor de novos negócios no Brasil. É isso aí, obrigado. Esse é o nosso papel. Muito obrigada, gente, boa noite. Eu agradeço também você aí de casa que ficou conosco até agora. Você pode rever esse bate-papo no nosso canal do YouTube, anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Amanhã eu tô de volta, então, com um novo tema. Te espero. Tchau, tchau.